A gente sempre começa em 5. Não sei porquê, me disseram isso uma vez e eu aprendi. Então a gente pode falar qualquer coisa. A gente pode falar qualquer coisa nesse início. Eu tô careca de saber da STK Educacional, eu sou Alessandro Marinho, um dos fundadores, e eu estou aqui hoje com ele, o mito. Obrigado. Ricardo Eleutério, minha gente. Tudo bom? Esse nome estranho mesmo que você tem, né? Você não gostou do meu nome? Não, é que seu nome Eleutério é um nome meio esquisito. Bueno, vambora, vai. Então é isso aí, Bueno é o meu sobrenome também. Mas eu sou mais conhecido como Alessandro Marinho mesmo, certo? Certo. Então tá bom. Bom, o homem da cozinha. O homem da cozinha, eu já fui da cozinha, agora estou falando de economia também. A gente tem que ser versátil no Brasil. Tem que ser, né? Não dá pra sobreviver de uma coisa só. Sabe por quê? Por quê? Porque o custo de vida aqui é muito alto. Bem alto, isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre isso hoje. O programa de hoje é para falar sobre custo Brasil, é para falar sobre por que as coisas aqui são tão caras, e a gente vai usar um índice muito importante para fazer a paridade cambial. Falou certo, hein? Aprendeu. Aprendi, né? O que seria o índice de hoje? Tem índice Bovespa, índice Mercado Futuro, mas aqui a economia é mais descomplicada, ela é mais acessível para o nosso público. É um índice muito mais gostoso, é o índice Big Mac. Big Mac tem índice? Tem. O índice Big Mac, o que ele vai trazer pra gente, Ale? Ele vai mostrar o preço do sanduíche, do Big Mac, somente o sanduíche, tá? Em vários países, tudo relacionado ao dólar. Então, a gente tem o preço do Big Mac hoje aqui no Brasil, vai ser transformado em dólar e vai colocar dentro dessa relação. A relação que a gente tem é de julho desse ano. Certo. Então hoje na Suíça é o mais caro que tem, tá 6,54 dólares. Mas Ricardo, os suíços têm dinheiro para pagar 6 dólares e 54 no Big Mac. Tem, mas a gente está relacionando o mesmo produto, então existe essa grande diferença. Por exemplo, nos Estados Unidos ele já baixou para 5,51 dólares. Que coisa impressionante isso, a redução de preço do Big Mac. Muito diferente. Nos Estados Unidos, mas meu caro senhor Eleutério, falaremos de Brasil agora. Ok, lá é 6,54, aí a gente no ranking tem Suécia em segundo lugar com 5,84, Estados Unidos em terceiro, tô colando, viu gente, porque eu não decorei os números. E aí vamos falar de América Latina, Sul-América, essas coisas? Então, o primeiro que aparece é o Uruguai, com 4,44 dólares, está em 10º lugar. Logo depois vem o Brasil, com 4,40 dólares, está em 11º. Depois tem a Colômbia com 4,14 em 16º e o Chile em 17º com 4,5 dólares. Então se a gente for multiplicar pelo dólar aí, pela variação do dólar que está no Brasil, vamos colocar R$4, a gente está falando de um Big Mac aí de praticamente R$17 e alguma coisa, certo? Sim. Só o lanche. Só o lanche. A gente não está falando do combo. Aqui no Brasil a gente tem o combo, né? Em alguns países né? Legal. E como é que a gente pode relacionar para o nosso público essa questão, então, dessa paridade cambial, né? O quanto o Brasil é afetado hoje por esses índices malucos que rodam pelo mundo, o quanto que isso impacta na nossa economia, no nosso dia a dia? Vamos lá, uma das coisas que a gente tem que pensar, que a gente fala, é o chamado custo Brasil. O que é isso? Isso aí está relacionado à carga tributária, infraestrutura. Por exemplo, a gente vai trazer grãos lá do Mato Grosso. Ele vai sair do meio do país e vai vir até o Porto de Santos ou até o Porto de Paranaguá, no Paraná, para ser exportado. E não seria muito mais fácil ele sair, sei lá, pelo norte, pelo nordeste, lá para São Luís, Belém, e já vai embora. Ainda bem que não tem nada. Aí o que acontece? O Brasil está construindo desde 86, mais ou menos, a ferrovia Norte-Sul. E não está pronta ainda. Tem um trecho muito grande que está faltando para quê? Para diminuir o nosso custo. E isso impacta, obviamente, em tudo que a gente faz aqui dentro, certo? Em tudo. Eu estou falando só de transporte. Fora a rodovia que é ruim, o caminhoneiro vai perder dinheiro por causa de manutenção, de tempo, todas as coisas. Demora para chegar, pode estragar. E aí tem o lance da oferta e da demanda. Isso, tem inúmeras coisas, né? Então a gente tem coisa pra caramba. Quase falo palavrão. Quase falo palavrão. A gente colocaria um tem muita coisa, fora a burocracia aqui no Brasil, que é gigante. Então são coisas aí que a gente tem que pensar que afeta o nosso produto. Entendi. Bom, e aí acho que o que mais importa pra galera é o seguinte, né? Por isso que é tão importante a gente falar de planejamento, né? A gente se planejar financeiramente no Brasil. Porque, diferentemente de outros países aí que já estão muito mais evoluídos do que a gente,
tem aí uma questão de você ter várias surpresinhas no meio do caminho, né? Então, eu gostaria que você falasse, já que tudo aqui é tão caro, tudo aqui é tão difícil, por que é importante se planejar financeiramente também? Então, a cultura nossa é o quê? É primeiro comprar o bem e depois pagar, fazer o financiamento. Em muitos países não tem isso. O que eles fazem? Eles vão lá e compram à vista. A gente não tem essa cultura. Isso aí vem da cultura lá desde o passado, da época de inflação, dos anos 90, lá, que era a pior situação que a gente teve. Então, a gente quer consumir muito rápido. Só que a gente não se planeja. Ah, eu vi essa xícara é linda, vou comprar. Mas eu não vou pesquisar em outro lugar, eu não vou levantar se isso aqui vale a pena para mim, o quanto custa, o quanto vai afetar no meu salário, na minha renda. A gente não faz isso. Isso é normal do brasileiro, infelizmente. Vou lá e compro. Depois eu vejo. Uma coisa que eu acho muito interessante do brasileiro, Ricardo, que é o seguinte: a gente nunca faz conta anual das coisas, né? A gente sempre pensa no mensal e na parcela pequenininha, né? Bem pequenininha. Mas por que é importante também você considerar, dentro dessa questão do financiamento, que tem um custo aí muito alto para nós brasileiros, fazer o cálculo anual, né? O que você indicaria para a galera dessa importância de fazer o cálculo anual das coisas? O cálculo anual é interessante todos fazerem por uma situação simples. Quando você vai fazer o seu planejamento, se você faz o planejamento anual, você sabe, por exemplo, você vai ganhar R$1.000 por mês. Não tem que pensar isso. Meus salários são 12 mil ao ano. Só que esses 12 mil eu vou receber 1.000 por mês. Então, às vezes a gente compra algo que ele é mais caro do que o nosso salário anual. Estou pensando em bem maiores, como carro, moto, dependendo da renda de cada um. Até um iPhone, né? Para não entrar nessa seara, mas o novo iPhone vai chegar no Brasil custando R$9.800. Então, se o cara ganha 12, é praticamente o salário dele do ano. O salário inteiro. Ele trabalhou quase um ano, trabalhou 10 meses para pagar um aparelho. Incrível isso, hein? Compraria? Eu não, quero ganhar de presente. Eu também. Se alguém quiser dar de presente, é só enviar aí para os contatos da STK Educacional que a gente aceita. A gente responde. É, isso aí. Então, a importância de fazer o anualizado é justamente para você entender isso, né? O impacto do quanto você está consumindo da sua renda, certo? Se a gente for levar esse planejamento pessoal para um planejamento empresarial, as empresas fazem planejamento anual. Então elas vão mais ou menos nos meses de setembro, outubro, já estão fazendo planejamento para o ano que vem. O quanto querem vender, o que vão fazer de investimento, todas essas coisas. Só que a gente não, a gente planeja o dia de amanhã. Às vezes a gente não planeja nem o almoço. A gente toma café e sai sem planejar o almoço. Exatamente. Vai comprar alguma coisa, né, para repor a despensa e também não planeja. Nem olha o que tem, acaba comprando coisas que você já tem, né? E aí você tem produto perecível que pode estragar. Bom, falar de Custo Brasil aqui na STK é isso, né? É muito simples, é descomplicado. Você que ainda não conhece o nosso site, recomendo que acesse www.stkeducacional.com.br. A gente tem cursos a partir de R$19,90, certo, professor? Certo. Você vai aprender parte de mercado financeiro, exatamente, sair do vermelho, tem um monte de coisa interessante. Aí. Vai do planejamento financeiro a se tornar investidor, que é o nosso grande objetivo. Tem o STK News, que a gente posta lá todo dia informações sobre o mercado internacional, sobre o mercado nacional, sobre relações que influenciam o Brasil no nosso dia a dia. Muito bom. E tem todos os artigos aí para você poder ler, se inspirar e tudo mais. Bom, é isso aí. Esse foi o Tô Careca de Saber de hoje com Alessandro Marinho, Ricardo Eleutério. A gente volta em breve para falar com você sobre economia, sobre o mercado financeiro, sobre tudo que você quiser. É só mandar e-mail pra gente aí, contato@stkeducacional.com.br, ou acessar o Instagram e o Facebook, que nós estaremos sempre prontos para responder. Agradecemos nossos patrocinadores. Isso, os patrocinadores aqui, ó. Que eu não sei nem quem é. Quem é? Foi o Yoshi que comprou. Foi o Japa. Nós temos um Japa no time e ele comprou. É isso aí. Valeu, Yoshi. É nóis. Até mais, galera. Abraço. Tchau.